Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Legal, programa do curso TOGA Estudos Jurídicos. Sou o professor Fábio Vilela, também coordenador pedagógico do curso TOGA. Estamos aqui para falar, breves palavras, um pouquinho sobre o tão conhecido assédio moral, ou mobbing, ou bullying, ou terror psicológico, ou seja, dentro das relações de trabalho. O que seria, na verdade, o assédio moral? O assédio moral é toda conduta, não ato isolado, mas uma conduta, uma reiteração de atos. É uma conduta abusiva, de natureza psicológica, atentatória à dignidade psíquica da vítima, que é feita de forma que reiterada, colocando a vítima em situação constrangedora, vexatória, com o intuito que? De alijamento, de exclusão daquele meio ambiente, no nosso caso, laboral. Isso é assédio moral. Não confundam assédio moral com dano moral. Eu costumo dizer, todo assédio moral provoca dano moral, mas nem todo dano moral decorre da prática do assédio moral. Por exemplo, se o preposto do empregador ofender a honra num ato isolado de um empregado, configura-se o quê? O dano moral e direito à sua indenização. Um ato isolado. Agora, se isso é feito de forma rotineira, ou humilhando, ou seja, configurando não um ato, mas uma conduta, eu já tenho aí caracterizado o quê? O assédio moral, também ocasionando o dano moral. Então, assédio moral e dano moral não são sinônimos, sendo que todo assédio moral, logicamente, provoca um dano moral, mas nem todo dano moral decorre da prática de um assédio moral. Então, o assédio moral é essa conduta abusiva de natureza psicológica, atentatória à dignidade psíquica da vítima, colocando em situação vexatória, humilhante, de modo a alijá-la daquele meio ambiente. E quais seriam as espécies de assédio moral? Eu teria primeiro uma divisão a ser feita: assédio moral interpessoal e assédio moral organizacional. Vamos falar primeiro no assédio moral interpessoal. O assédio moral interpessoal é aquele que ocorre no bojo das relações intersubjetivas. E aí eu tenho o assédio moral vertical ascendente, vertical descendente, assédio moral horizontal e assédio misto ou cruzado. Quando eu falo em assédio moral vertical descendente, de cima para baixo, é quando o assediador é um superior hierárquico ao assediado, seja um empregador ou um gerente, um preposto, e a vítima é um subalterno. Então, assédio moral vertical, porque há uma hierarquia entre assediador e assediado, descendente, de cima para baixo, é praticado pelo superior hierárquico a um subalterno. Assédio moral vertical ascendente, ele é praticado de baixo para cima. Um subalterno pratica o assédio em face, tendo como vítima um superior hierárquico. E temos também o assédio moral horizontal, quando entre assediador e assediado não há uma relação de hierarquia. É o assédio entre, por exemplo, colegas de trabalho. No assédio moral misto ou cruzado, eu tenho tanto o assédio vertical quanto o assédio horizontal. E existe ainda, além do assédio moral interpessoal, existe o assédio moral organizacional, que é uma política empresarial agressiva, que pode se dar através de gestão por injúria, gestão pelo medo, gestão pelo estresse. Ou seja, é uma política da própria empresa, que a pretexto de gerar maior produtividade, utiliza a injúria, o medo ou o estresse para tentar otimizar essa produção, essa produtividade. Alguns doutrinadores entendem que esse assédio moral organizacional não seria uma modalidade de assédio moral, mas seriam gestões distintas: gestão por injúria, gestão pelo medo, gestão pelo estresse. E por que eles defendem esse entendimento? Porque eles entendem que na gestão por injúria, na gestão pelo estresse ou na gestão pelo medo, não haveria aí um intuito deliberado de alijamento, de exclusão. Por isso, muito embora sejam condutas nocivas, não estariam configuradas como assédio moral. Então não existiria esse assédio moral organizacional.
Muito embora respeite, não concordo com esse entendimento. Por quê? Na verdade, a partir do momento em que você utiliza o estresse, o medo, a injúria, até como fim imediato, atingir uma maior produtividade, você tem sim por intenção, por objetivo, ainda que de forma imediata, secundária, a exclusão, o alijamento daqueles que não atingem aquela produtividade mínima, aquela meta mínima. Muito cuidado, o empregador, por ser o titular da atividade econômica, por assumir os riscos inerentes ao seu empreendimento, por isso é dotado de alteridade, é lícito a ele, por exemplo, estipular metas de produção. Ninguém é contra a meta. O problema são metas abusivas ou a forma com que é estimulada, entre aspas, ou cobrada essa meta. E aí, o exercício de um direito se configura em abuso de direito, que é ato ilícito com base no artigo 187 do Código Civil. Então, foram algumas pinceladas sobre assédio moral. Lembrando que o assédio moral ele pode implicar, sim, na rescisão, implica na rescisão indireta do contrato de trabalho, daquele que é vítima, dá ensejo, logicamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, se houver, por danos morais, gera, sim, em relação ao assediador, a resolução do contrato por justa causa, porque viola, logicamente, a dignidade psíquica, trazendo, inclusive, implicações físicas aos trabalhadores vitimados. Então, são uma abordagem, ainda que rápida, sobre a questão tão importante e, às vezes, banalizada do assédio moral. Muito obrigado e venham ao curso Toga Estudos Jurídicos.